Olá, seja bem-vindo ao Jornal Neojus, o jornal que é feito com base na análise de matérias que foram pauta da mídia especializada por professores renomados em direito. E nessa edição você verá: Tribunal de Justiça do Distrito Federal exara o entendimento de que inviolabilidade de comunicações telefônicas não alcança e-mail e nuvem. Essa matéria será analisada pela professora Rúbia Ferrão. Supremo Tribunal Federal se manifesta sobre direito ao esquecimento. Esse assunto será tratado pela professora Carla Matucci. O professor Domingos Sávio Zainag comenta a celebração de 80 anos pela Justiça Trabalhista. Supremo Tribunal Federal declara que cobrança de ITBI só é possível após transferência efetiva do imóvel. Essa matéria será comentada pelo professor Georges Alexandrides. Na coluna consumerista, os porquês e senões do cadastro negativo dos fornecedores será pauta do professor José Geraldo Brito Filomeno. A liberdade de expressão e a subsequente prisão em flagrante por postagem de vídeo em mídia social será pauta de análise dos nossos professores de Direito Penal, Euro Bento Maciel Filho e Tatiana Andrade. E o Momento Cultural com o professor José Augusto Altran. Está no ar a nova edição do Jornal Neojus. A primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal exarou entendimento num processo em que se julgava ali a prática de eventual concorrência desleal, que a inviolabilidade que se aplica às interceptações telefônicas, às ligações telefônicas, não se aplica a e-mail e nuvem. Sobre esse assunto, que é extremamente interessante e diz respeito ali ao trato de informações, nós vamos então convidar a querida professora Rúbia Ferrão, professora de Direito Eletrônico, para comentar essa matéria. Olá, professora Rúbia! Este é um importante precedente, porque afinal os locais de armazenamento de prova foram evoluindo. A gente passou ali só do computador, de um pendrive, de um disquete, para a nuvem. E a nuvem deve ser considerada como importante local para produzir esse tipo de prova. E nesse precedente houve aí um correto entendimento e a gente precisa então diferenciar conteúdo estático, protegido então pelo artigo 5º, inciso 10 e outros dispositivos legais, voltados à privacidade lato sensu, e o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, que é o sigilo da comunicação de dados, fluxo de comunicação, que foi ali regulamentado pela Lei 9296, a Lei de Interceptações, e que prevê, então, que esse tipo de quebra de sigilo só pode acontecer no âmbito penal e para fins de apuração de um delito apenado com reclusão. Em um contexto que a prova que eu almejo produzir é aquele conteúdo que está armazenado na nuvem, não se trata de fluxo de comunicação. E o que significa isso? Que um juiz cível, presentes os requisitos legais, pode sim emitir uma ordem judicial para autorizar o provedor de aplicação a revelar esses dados. Isso, inclusive, está lá no Marco Civil da Internet, no artigo 10, no artigo 22, que vai nos dizer sobre o conteúdo armazenado, fazendo, então, distinção do que é fluxo de comunicação. Muito obrigado, professora. Até a próxima semana. E o Supremo Tribunal Federal, decretou que se esqueça o direito ao esquecimento. Nesse tocante, então, nós vamos convidar a nossa ilustre professora Carla Matucci Borba Serafim para fazer os comentários alusivos a esse tema que é tão importante e caro a todos nós. Seja bem-vinda, professora Carla. Assunto que foi pauta de um julgamento de um recurso extraordinário no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Estava sendo discutido o direito ao esquecimento. Fato é que vivemos numa sociedade da informação, que por meios digitais ou analógicos, vários dados nossos, de cunho pessoal, de cunho social, são
propagados em termos dos quais nós nem conhecemos. E fica a grande indagação. Nós temos esse direito à privacidade, nós temos esse direito de, em algum tempo ou em alguma situação, alguma circunstância, barrar essa propagação ou essa divulgação de nossos dados. Esse julgamento, ele tinha o caráter de repercussão geral. Por quê? Porque nós tínhamos que saber se a liberdade, o conhecimento, né, dos fatos, eles tinham ou podiam ser coibidos, ou aquele titular, né, aquele que estava presente ao fato, ao qual corresponde aquela informação, ele tinha algum poder de decisão ou de prevalência da sua vontade. Então, nesse sentido, por maioria de votos, então foi uma decisão majoritária, houve o entendimento de que lá no artigo 220 da Constituição Federal tem a possibilidade ao direito à informação, à livre expressão, mas o direito ao esquecimento, ele não vai ser uma situação a ser imposta de forma a coibir essa informação. Entenderam que não poderia se apagar o passado, não poderia ser passado uma borracha no passado. Óbvio que houve essa ressalva que qualquer situação em que se constate o abuso, a situação de humilhação, a situação vexatória, a situação em que há uma ofensa à dignidade da pessoa humana, essas situações serão analisadas caso a caso, e aí sim vai poder se falar em retirar, em proibir, em não divulgar, mas num sentido amplo, entendeu-se que sendo um fato que seja histórico, um fato que seja verossímil, um fato que tenha acontecido, não pode esse deixar de ter circulação, não pode esse deixar de existir, porque assim estaríamos, entre aspas, suprimindo o passado, não dando importância à história, à cronologia. Nesse momento, o que nós temos que pensar não estamos falando em termos de Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai dizer na divulgação de dados e de situações que estão em bancos. Nós estamos falando em situações em que estão na rede, na sociedade da informação que nós vivemos, e que foram, de alguma forma, divulgados, ou por terceiros, ou por nós mesmos. Então, o cuidado que se deve ter será que eu quero isso para as minhas próximas gerações? Né? Os índios iorquenses, eles diziam, né, e eles faziam sempre uma indagação quando eles tinham que tomar alguma decisão. O que isso, e eu vou só mais ou menos traduzir essa situação, o que isso vai repercutir ou infundir nas próximas gerações, nos próximos tempos. Então, toda vez que a gente tiver que fazer algo ou divulgar algo, nós temos que ter o cuidado que esse algo pode estar em dimensões outras, né? A gente já tem que formar essa consciência, ter essa consciência, e não é o direito ao esquecimento que vai fazer com que se apague tudo, né? Que se remova todo o histórico e ele, se de alguma forma ofender, vai ter que ser analisado caso a caso. E mais um entendimento do Supremo em relação a esse direito do esquecimento, que não é por este julgado com repercussão geral, não é absoluto direito ao esquecimento. Ele tem situações de mitigação, situações em que eu vou ter que analisar por critérios. Estamos de olho, estamos aqui. Muito obrigada. Professora Carla, muito obrigado. E olha, a ideia, né, que nós tínhamos ali do ministro relator, que era o ministro Toffoli, era de juntar, inclusive, a questão do direito ao esquecimento nas mídias digitais, né?
o que felizmente não aconteceu. Então esse direito de indexação, ele não foi pautado nesse julgamento, apenas se verificou a questão do direito ao esquecimento nas mídias televisivas, ok? Isso é importante porque o direito ao esquecimento é um tema muito importante, muito caro a todos nós e tem uma visão extremamente interdisciplinar, muitos pontos devem ser abordados e que bom que isso não foi unificado num só julgamento para que se analise todas as suas peculiaridades. Obrigado mais uma vez, professora, e até a próxima semana. A Justiça do Trabalho celebra os seus 80 anos. E para falar então dela, que é uma octogenária, nós convidamos o professor Domingos Sávio Zainag para fazer então os seus comentários alusivos a essa conquista de todos nós. Salve, salve, professor Domingos. Olá, Ricardo. Olá, amigo do jornal Neojusto. Parabéns para a nossa Justiça do Trabalho, né? Este ano a Justiça do Trabalho completa 80 anos e o Tribunal Superior do Trabalho criou uma logomarca para comemorarmos essa efeméride, muito importante. Vou falar aqui para vocês rapidamente da história da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho ela é criada no ano de 1932, mas como órgão do Poder Administrativo e não órgão do Poder Judiciário. Em 1934, aquela Constituição reconhece a existência da Justiça do Trabalho, mas não como órgão do Poder Judiciário, mantendo como órgão do Poder Administrativo. Qual era a consequência disso? As decisões da Justiça do Trabalho elas eram executadas, caso não cumpridas, na Justiça Comum. Bom, veio em 1937, né, com a implantação do Estado Novo, a ditadura Vargas, e a Justiça do Trabalho continua um órgão não ligado ao Poder Judiciário. Pois bem, havia uma demanda muito grande de disputas trabalhistas, de discussões sobre o direito do trabalho, sim, reconhecido como um ramo do direito desde 1934 em nível constitucional. Em 1939, por força de um decreto-lei, o Getúlio Vargas, ele só legislava por decreto-lei durante esse período ditatorial de 37 a 45, aqui um parênteses, a própria CLT, aqui eu tenho as minhas de todas as edições da CLT que eu coordeno da editora Manoli, é um decreto-lei, não é um código, todos nós sabemos disso. Mas em 39, por força de um decreto-lei, o Getúlio cria a Justiça do Trabalho com um formato como nós temos mais ou menos hoje, mas que acabou vigendo até 1999, que era aquela história que os mais antigos se lembram, né? Primeira instância, a Junta de Conciliação e Julgamento, o Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, na época, em 39, com as denominações de Conselhos Regionais do Trabalho e Conselho Superior do Trabalho. Em 1941, é instalada a Justiça do Trabalho no nosso país. Aqui em São Paulo, as pessoas sempre falaram muito, eu ouvia, né, no tempo de estudante, os professores diziam, lá no... eu estou até vendo aqui o Palacete Prates, na rua Líbero Badaró, foi a primeira junta de conciliação e julgamento aqui na cidade de São Paulo. Eu tenho em mãos um livro, aqui é do Wagner Gílio, mas o meu professor, Wilson de Souza Campos Batalha, que foi um grande estudioso do direito processual do trabalho, falava muito dessa implantação aí da Justiça do Trabalho aqui em São Paulo. E em 41, o Getúlio cria a Justiça do Trabalho, o lançamento é feito no estádio do Vasco da Gama, né, numa baita comemoração, e ele diz, agora os trabalhadores têm a sua justiça. Vozes se levantaram no sentido de dizer que seria inconstitucional ou inconstitucionais as decisões da Justiça do Trabalho, porque a Constituição de 37 não reconhecia a Justiça do Trabalho como órgão do Poder Judiciário. Mas o Supremo Tribunal Federal, à época, declarou a constitucionalidade do decreto-lei lá de 1939, então em 41 nós tivemos a Justiça do Trabalho já
reconhecida como órgão do Poder Judiciário no nosso país, e de forma definitiva na Constituição de 1946, que dizia, e como diz hoje, né, são órgãos do Poder Judiciário. Justiça comum, justiça penal, justiça militar, enfim, eu estou aqui falando de cabeça, né? Justiça do trabalho. E isso vige até hoje. Hoje nós não temos juntas de conciliação, na primeira instância, não existem mais os juízes classistas, mas é legal, muito boa iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, da ministra-presidente Maria Cristina Peduzzi, que foi para o tribunal pelo 5º Constitucional da Advocacia, uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, e a logo ficou muito bonita. E é isso. Então, parabéns à Justiça do Trabalho, parabéns aos advogados trabalhistas, juízes do trabalho, procuradores, mas, sobretudo, parabéns aos empregadores e empregados que buscam ali a satisfação de seus direitos, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima semana. É isso aí, professor. Muito obrigado e até a próxima semana. O Supremo Tribunal Federal, ele decretou que a cobrança de ITBI, ela somente deve ser efetivada, deve ser realizada após a realização da transferência da propriedade imóvel. Essa decisão é importante porque se considerou ilegal a prática realizada comumente pela Prefeitura do município de São Paulo em exigir o imposto antes do registro em cartório. E para que possam ser elucidados outros pontos dessa importante decisão, nós convidamos o nosso querido professor Geórgios Alexandrides. Salve, salve, professores! Estamos com saudade do senhor aqui no jornal, hein? Qual é o momento de pagamento do ITBI nas transações imobiliárias, do Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis? Foi esse questionamento que fora respondido esta semana pelo STF, firmando a tese que já havia sido consagrada tanto no STF e em alguns tribunais estaduais, que é justamente o momento do fato gerador deste imposto a efetivação do registro perante o cartório de registro de imóveis. Então, havia realmente uma grande discussão sobre essa questão, porque os municípios que têm essa competência para realizar a exigência do ITBI acabavam por querer que o pagamento fosse feito anteriormente à realização do registro. Por exemplo, neste caso que foi levado ao STF, o município de São Paulo buscava que a interpretação fosse que na cessão de direitos firmada deveria ser computada a origem do recolhimento do tributo ITBI. Mas foi solidificada e confirmada a jurisprudência pacífica no STF, tanto que fora firmada a fixação de uma tese de repercussão geral com o seguinte sentido: o fato gerador do Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis, o ITBI, somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária que se dá mediante o registro. Obviamente, se é um imposto de transmissão da propriedade e a propriedade para bens imóveis só se adquire mediante o registro do título aquisitivo às margens da certidão da matrícula do imóvel, nada mais coerente e adequado que o imposto seja devido a partir deste momento. É isso aí, Cabezon. Muito obrigado, abraço. Obrigado, professor. Um grande abraço e até a próxima semana. E agora, então, nós vamos chamar a coluna consumerista, que é capitaneada, que é pilotada aqui pelo nosso inoxidável e querido professor José Geraldo Brito Filomeno, que hoje falará sobre o cadastro negativo de fornecedores. Salve, salve, professor! Solta a vinheta aí, Bruno! Olá, hoje o nosso assunto é banco de dados. Só que banco de dados ao reverso. Com efeito, o artigo 44 do Código do Consumidor diz que as entidades de defesa do consumidor, os órgãos oficiais de defesa do consumidor, como os PROCONs, manterão em seu poder um banco de dados de reclamações fundamentadas feitas contra os fornecedores de modo geral.
E esses bancos de dados serão divulgados anualmente. É aquele velho ditado popular, não é? Chumbo trocado não dói. Desde a década de 50, quando rareavam já os sistemas de compra e venda por cadernetas, eu me lembro que o meu pai às vezes me pedia para ir à padaria, o açougue, a gente comprava esses artigos no interior, principalmente, tinha lá a caderneta. Depois, no final do mês, o consumidor ia lá e acertava com o comerciante. Com o crescimento da indústria no Brasil e com a ampliação do crediário, que não era mais com caderneta, que era fiado, mas já envolvia uma certa complexidade da concessão de crédito para a compra de produtos, surgiram então os bancos de dados para negativar os maus consumidores. O primeiro deles foi em 1950, teve a ideia em Porto Alegre, depois formalizado em 55 pela Associação Comercial, em que 27 comerciantes de Porto Alegre, então, resolveram fundar o SPC, que hoje está presente em todo o Brasil, além do SPC, outros bancos de dados, e agora ainda mais com os cadastros positivos, que, na verdade, de positivo para os comerciantes, né? Porque o consumidor sempre fica com o seu nome aí em suspenso, se ele é um bom ou mau pagador. Ora, o artigo 44 nada mais é do que um fogo de encontro, já que tem o banco de dados contra os consumidores, tem que ter também contra os maus fornecedores. Então, a cada ano, o PROCON de São Paulo, principalmente a Senacom, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, e outros órgãos, têm, com muito merecimento, aliás, publicado os comerciantes, os fornecedores de modo geral, que foram alvo de reclamações por consumidores e, mais importante, se a reclamação foi ou não foi resolvida. Então, por que de tudo isso? Por causa dessa questão, isto é, já que o fornecedor tem nas suas mãos o nome dos consumidores, dos seus consumidores, por que não os consumidores também terem na mão e criticarem os maus fornecedores? Se não continuaria tudo como era, o consumidor vulnerável, como é reconhecido pelo Código, ficaria sempre nas mãos dos fornecedores, principalmente dos maus fornecedores. É isso por hoje. Professor, muito obrigado, viu, pela sua participação. Um grande abraço para o senhor e até a próxima semana. Essa semana foi marcada por uma discussão que envolveu os limites da liberdade de expressão e até mesmo parâmetros para se decretar a prisão em flagrante de pessoa que posta um conteúdo impróprio ou ofensivo na internet. Pois bem, estou me referindo à situação que todos nós assistimos de um deputado que fez um vídeo com inúmeras provocações, ofensas, um conteúdo bem pesado, né, e dirigido ali aos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que nós possamos tratar do direito penal e não da questão política em si, que não é algo que interessa para nós no jornal, mas falar sobretudo do direito, né? Como é que essa decisão, como é que esse fato ele é trabalhado perante o direito. Nós convidamos a professora Tatiana Andrade para comentar esse assunto. Professora Tatiana, essa semana foi conturbada, professora. O que a senhora tem a dizer para nós? Salve, salve! Olá, Cabezão! Essa semana de fato foi animada, né? Nos deparamos com a notícia da prisão do deputado, qual seria o crime cometido, qual seria a tipificação dada, é crime contra a honra, não é? A prisão é válida, não é? Enfim, tem assunto demais aí para ser observado. Ontem a prisão foi mantida na audiência de custódia e eu venho hoje com duas questões para refletirmos sobre isso, envolvendo esse assunto. De um lado, a existência de crime contra a honra, de outro lado, a existência de crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Bom, a questão que se coloca, Cabezon, até por conta de tudo o que foi veiculado, de tudo o que aconteceu, de um lado você tem nitidamente, nos termos daquele vídeo, a intenção de atacar a honra, de atacar a imagem, de atacar a reputação dos ministros.
né? Você vê, extrai-se ali daquele vídeo, dos termos que são empregados pelo parlamentar na sua manifestação, na hora que foi divulgado, nitidamente ele emprega termos que são termos extremamente ofensivos, né? Não tem como a gente negar um fato. Não é ofensivo. Sim, ao contrário, é ofensivo e o crime contra a honra existe. De outro lado, a previsão na Lei de Segurança Nacional no mesmo sentido, quando o móvel do ataque é de fato comprometer a ordem, a segurança institucional. E o ataque dele é voltado, além da honra dos ministros e da sua imagem, enfim, é voltado à própria instituição, né? Quando ele insiste no retorno desse Estado, ele quer romper com as estruturas do Estado de Direito que foi tão duramente conquistado. Uma coisa que precisa ser percebida, independentemente do viés que se enxergue esse assunto, Cabezon, é que nós temos hoje resguardada a sagrada liberdade de expressão, né? Uma garantia também conquistada a duras penas e que está na Constituição. É livre a manifestação de pensamento, você pode emitir a sua opinião sobre um assunto ou outro, né? Agora, o fato de existir, e é aí que eu particularmente deduzo que seja o ponto importante, porque esta liberdade de expressão, ela jamais pode ser confundida com um escudo, com um manto, com uma barreira, uma proteção que vá blindar o autor daquele comentário, daquela frase, daqueles termos, enfim, de qualquer crime. Esta liberdade de expressão é exatamente para garantir que a manifestação do pensamento possa acontecer, que você não concorde com uma situação ou outra, mas que não pode te autorizar, e ela não autoriza, ela não serve para isso, para poder te fazer cometer crimes, atacar as pessoas, atacar as instituições e estar ali protegido por uma suposta inviolabilidade, por uma suposta autonomia, a possibilidade de discutir a sua opinião, né? Então, existe uma distinção entre o que é a liberdade de expressão e hoje, infelizmente, essa realidade é muito presente. As pessoas utilizam-se da justificativa da liberdade de expressão, de pensamento, de manifestação de opinião e tal, e aí partem para o ataque, cometem crimes diversos, atacam a honra, a reputação das pessoas. Então, isso de fato é que existe aí uma distinção que precisa ser respeitada. Há um limite até onde é liberdade de manifestação e a partir de onde começa o crime. E é exatamente isso que está sendo discutido agora, que está sendo enfrentado por conta de toda essa discussão, né? Temos ainda a possibilidade hoje de pensar um pouco sobre isso, de estudar um pouco mais sobre isso, para tentar dimensionar se de fato é um crime contra a honra, se de fato vai resvalar no que prevê a Lei de Segurança Nacional. De todo jeito, né, na audiência de ontem, a prisão foi mantida, foi reconhecida a legalidade dela. E agora esperar os próximos capítulos, né? Bom, quero convidar também para falar desse polêmico assunto o nosso ilustre professor Euro Bento Maciel Filho. Professor Euro, quais são suas considerações sobre essa situação? Olá, Cabezon, tudo bem? Eu vejo de saída duas questões relevantes que precisam ser bem analisadas. A primeira diz respeito ao seguinte: por que o flagrante? Cumpre explicar o seguinte: de acordo com a nossa Constituição Federal, o parlamentar ele só pode ser preso em flagrante. Houvesse sido decretada a prisão preventiva, a prisão não seria cumprida, porque é do texto constitucional que o parlamentar não será preso durante o exercício do mandato, salvo se houver flagrante. Então, acredito eu que esse flagrante delito mencionado na prisão do ministro Alexandre de Moraes foi realmente a única forma, melhor dizendo, para que a prisão se efetuasse. Agora, há flagrante? Existe flagrante? Não vou nem entrar no mérito das disposições legais, porque flagrante praticamente todo mundo sabe o que é. Mas nesse caso, existe crime permanente que poderia justificar a flagrância? Só para nós trazermos uma comparação. Imagine alguém que guarda tóxicos em casa.
enquanto ele mantiver aquelas porções de entorpecentes sob a sua guarda, ele está praticando crime a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, de tal maneira que é um crime permanente. Então, se a pessoa for flagrada na posse de entorpecentes dentro da sua residência, a prisão em flagrante se legitima, sem problema algum. Agora, nós estamos falando aqui de um vídeo que circulou pela internet e continuou circulando. A ideia do flagrante vem daí. De acordo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, haveria um crime permanente pelo fato do vídeo continuar circulando na internet. Será que isso é correto? Será que isso é errado? Aqui trago outro comparativo. Imaginemos que estivéssemos falando aqui de um crime contra a honra praticado com o mesmo meio, ou seja, divulgação de um vídeo pela internet ofendendo pessoas. Haveria crime permanente nesse caso? Não, porque os crimes permanentes, os crimes contra a honra, melhor dizendo, por sua natureza, são considerados crimes instantâneos, que se consumam no momento único do tempo. Ou seja, ainda que o vídeo com essa ofensa à honra, supostamente, continuar circulando na internet, isso seria um mero exaurimento, uma fase de exaurimento do delito, mas o crime já estava consumado no momento em que terceiros, ou a própria vítima, tomaram conhecimento das ofensas. Mutatis mutandis, a mesma situação aqui. Eu tenho um vídeo que circula pela internet com ofensas, com realmente palavras duras contra a corte, contra a corte e os seus ministros, porém, eu não vejo permanência. Realmente acho que aqui foi uma forma utilizada para conseguir efetuar a prisão. E aqui, nesse ponto, eu coloco ainda uma última questão. A decisão do ministro Alexandre de Moraes também menciona que o crime é inafiançável e usa como tal, para justificar a inafiançabilidade, a presença dos requisitos da preventiva. Ora, se o deputado não pode ser preso preventivamente, porque assim veda a Constituição, como justificar a inafiançabilidade na existência dos requisitos da prisão preventiva, que não poderia ser executada? Daí, então, outro ponto que me causa um pouco de estranheza. Bom, meus amigos, é isso por hoje. Eu entendo que o flagrante realmente aqui não existe e que a alegada inafiançabilidade colocada na decisão do ministro Alexandre de Moraes também foi um pouco exagerada. Muito obrigado. Agradeço, então, as brilhantes explanações da querida professora Tatiana e do professor também querido Eurobento Maciel Filho. Um grande abraço e até a próxima semana. E vamos agora, então, para as dicas culturais. O professor Altran vai falar agora o que nós temos de novidade, o que nós temos no circuito cultural que se recomende para nós nesta nova semana. Bem, as dicas de cultura dessa semana ficam principalmente por conta de teatro. A peça Branca de Neve, o musical, estreou no sábado passado, com um espetáculo sábado e domingo para garotada, no Teatro Gazeta, na Avenida Paulista. A outra dica fica por conta de Cinderela, o musical, que também estreou no sábado, no Teatro Bradesco, no Shopping Bourbon. É o teatro com capacidade para 1.500 pessoas, mas só 580 lugares vão estar disponíveis. Uma mega produção com 27 atores, 16 bailarinos e 180 figurinos. Então, quase que imperdível aí esse mega espetáculo. E por fim, um desenho interativo entre desenho e humanos, Tom e Jerry, o filme, que estreou na quinta-feira, vai contar a história do encontro, né? Como Tom e Jerry se conheceram. Está estreando nos cinemas e também merece aí, para quem gosta de animação, uma pesquisada e uma assistida, ok? Até, bom divertimento, um abraço. Muito obrigado, professor Altran. Até a próxima semana. Quero também convidar a todos vocês que estão nos assistindo, caso tenham interesse, a entrar no nosso portal, www.portalneojus.com.br, pois lá nós temos alguns cursos que estão sendo oferecidos. Curso de guarda alienação parental, curso sobre dinâmica do direito esportivo, o primeiro curso que nós temos de preparação para aqueles que vão exercer o mistério de vereador, inclusive com dicas de oratória, enfim, cursos que estão sendo gravados e que em breve também estarão aí disponíveis.
tais como a alteração da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Falências e Recuperações, um grande nicho de trabalho para os advogados profissionais do direito, que no dia 24 de dezembro de 2020 foi alterado. Teremos também um curso sobre direito previdenciário e em breve nós teremos as nossas pós-graduações, que são oriundas de uma parceria do Neojus com a Faculdade do Comércio, a Associação Comercial de São Paulo, enfim, disponíveis para vocês, juntando professores renomados para que você possa não só apreender o conteúdo, como também ter ali uma nova visão sobre a matéria. Não percam! Por fim, agradeço a sua companhia, agradeço a sua audiência, espero que estejam gostando, não deixe de acessar as nossas redes sociais, dar o seu like, inscrever no nosso canal e não deixar também de expressar a sua opinião. Um grande abraço e até a próxima semana.